Vamos corrigir essa atividade, né? Dada essa função menos x à quarta mais 4x à terceira menos 4x2 mais 2, o objetivo é determinar e classificar os pontos críticos dessa função f de x e calcular os intervalos de crescimento e decrescimento de fx. Primeiro, para calcular os pontos críticos, a gente precisa da derivada dessa função f de x, né? Então a gente vai pegar a derivada da função f' de x. Então vamos derivar menos x à quarta mais 4x à terceira menos 4x ao quadrado mais 2. Aplicando as regras de derivação, a derivada dessa função vai ficar menos 4x à terceira, que é a derivada de menos x à quarta, mais 4 vezes 3x ao quadrado, que é a derivada de x ao cubo, menos a derivada de 4x ao quadrado vai ficar 4 vezes 2x, mais a derivada de uma constante, né, que é 2, a derivada da constante é 0. Então isso implica que f' de x vai ser igual a menos 4x à terceira. 4 vezes 3 é 12, então mais 12x ao quadrado, menos 4 vezes 2 aqui dá 8, né? Então menos 8x. Para determinar os pontos críticos, a gente precisa saber quais são os valores de x que vai zerar essa função aqui, né? Menos da derivada, menos 4x à terceira mais 12x ao quadrado menos 8x. Então a gente quer saber quais valores de x essa função vai ser igual a zero. É uma função de grau 3, não tem regra assim simples, né, para achar as raízes. Mas a gente observa que aqui tem x à terceira, aqui tem x ao quadrado e aqui tem x. Eu posso botar o x em evidência. Então vai ficar x, que multiplica menos 4x ao quadrado, mais 12x menos 8. E eu quero saber quando é que essa função, essa aqui continua sendo a f' de x, só botei o x em evidência. Então a gente quer saber para quais valores de x essa função é zero. A gente observa o que? Se a gente substituir x por zero, esse primeiro termo aqui que tem x vai ser zero. Zero vezes qualquer número que aparecer aqui dá igual a zero. Então uma raiz é x igual a zero. Então daqui a gente já tem que f' de zero vai ser igual a zero vezes... Se eu substituir x por zero aqui, vai sobrar apenas esse menos 8. Então vai ficar 0 vezes menos 8. E 0 vezes qualquer número é zero. Então isso já implica que zero é ponto crítico da função. Então já temos um ponto crítico aqui que é o zero. Para achar os outros que faltam, basta resolver essa equação aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais 12x menos 8. Uma raiz dessa equação de terceiro grau criar derivada vai ser uma raiz é zero, por conta desse produto aqui por x, e as outras duas raízes, se tiver, né, vai estar aqui nessa outra expressão de menos 4x ao quadrado mais 12x menos 8. Então basta aplicar Bhaskara para determinar as outras duas raízes. Então menos 4x ao quadrado mais 12x menos 8, eu quero saber quando é igual a zero. Basta aplicar a fórmula de Bhaskara. Então nesse caso a gente tem que o delta é igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o C. Dá igual a 144, que é 12 ao quadrado. Essa é a segunda parte. Nós temos menos com menos dá mais, só que com esse menos vai ficar menos. E o resultado desse produto aqui, 4 vezes 4 vezes 8, dá igual a 128. E 144 menos 128 dá 16. Então, para determinar as raízes de menos 4x ao quadrado mais 12x menos 8, né, a gente calcula que x é igual a menos b, né, então menos 12, mais ou menos raiz de 16, que é o delta, dividido por duas vezes o valor do a. Então, uma raiz vai ser menos 12 mais 4, dividido por 2 vezes menos 4 dá menos 8. E a outra raiz vai ser menos 12 menos 4, dividido por menos 8. Então, a raiz é menos 12 mais 4 dá
menos 8, dividido por menos 8, que isso aqui vai ser igual a 1. E a outra raiz é menos 12 com menos 4, vai ficar menos 16 com menos 8, dá igual a 2. Então, nós temos que os pontos críticos de f de x, pontos críticos da função f de x são x igual a 0, porque anula a derivada, né? Φ de 0 é 0. X igual a 1 e x igual a 2. Tudo isso porque se a gente calcular f' de 0 dá 0, f' de 1 dá 0 também, e f' de 2 dá 0. Então, nós achamos os três pontos críticos dessa função f de x. O próximo passo é classificar os pontos críticos. Para classificar os pontos críticos, a gente precisa da segunda derivada. Aqui nós temos a primeira derivada. Então, para classificar os pontos críticos, a gente precisa derivar a primeira derivada, né, para obter a derivada segunda. Então, a derivada segunda, f do r' de x, vai ser igual a menos 4x a terceira, né, derivar essa função, mais 12x ao quadrado menos 8x. Derivando essa função, a gente vai ter que menos 4 vezes a derivada de x à terceira é 3x ao quadrado, mais 12 vezes a derivada de x ao quadrado é 2x, menos 8, que é a derivada de menos 8x, né, dá menos 8. Então, o resultado final, a gente vai ter que a derivada segunda da função vai ser menos 12x ao quadrado mais 24x menos 8. Então, a gente precisa agora, para classificar os pontos críticos, aplicar os pontos críticos nessa derivada segunda. Os pontos críticos, como a gente viu, né, anteriormente, é x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. A gente vai aplicar esses pontos críticos na derivada segunda. Então, quando x for igual a 0, f do r' de 0 dá igual a menos 12 vezes 0 ao quadrado, mais 24 vezes 0, menos 8. Vai sobrar apenas o menos 8. Esse valor é negativo. Então, isso implica que x igual a 0 é ponto de máximo da função f de x. Então, x igual a 0 é ponto de máximo da função f de x. X igual a 1, vamos aplicar f duas linhas de 1. Então, quando substituir por 1, vai ficar menos 12 vezes 1 ao quadrado, mais 24 vezes 1, menos 8. Esse resultado aqui é menos 12, mais 24, vai ficar 12, menos 8, que dá igual a 4. Esse valor é positivo. Isso implica que x igual a 1 é ponto de mínimo da função f de x. E por fim, aplicando agora no x igual a 2, né? F duas linhas de 2 dá igual a menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 24 vezes 2, menos 8. Isso vai dar igual a menos 12. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 12 vai ficar menos 48, mais 24 vezes 2 dá 48, e aqui menos 8. Então, menos 48 mais 48 vai sobrar menos 8, que é negativo. Então, isso implica que x igual a 2 também é ponto de máximo da função f de x. Então, nós temos os três pontos críticos e classificamos eles. A segunda parte da questão quer saber o quê? Os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, a primeira parte a gente resolveu, determinar e classificar os pontos críticos. A gente resolveu. Falta essa segunda parte aqui, calcular os intervalos de crescimento e decrescimento da função. O detalhe é o seguinte, a gente tem a função f de x e nós já calculamos sua derivada. F' de x é igual a menos 4x à terceira, mais 12x ao quadrado, menos 8x. Essa aqui é a derivada da função. E para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente precisa analisar a derivada da função. Saber quando a derivada ela é positiva e quando a derivada ela é negativa. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Essa aqui é uma função de grau 3.
Então, se você observar, a função de grau 3, ela pode ter duas formas. Essa função pode ter duas configurações. O gráfico dessa função, ela vai ser dessa forma, como se fosse um n, ou vai ser o contrário, vai ser um n invertido. Isso depende desse primeiro valor aqui, que multiplica a maior potência, no caso, que é o x à terceira. Se esse valor ele for positivo, então vai ser esse caso aqui, que é um n. Se esse valor ele for negativo, vai ser esse outro caso aqui. Como ela tem as três raízes, então vai tocar 3 vezes no eixo x. Então, o gráfico dessa função da derivada vai ter essa forma, né? Aqui nós temos o eixo x, o eixo y. Sabemos que as três raízes dessa derivada aqui é f' de 0, que são os pontos críticos, é igual a 0, f' de 1 dá igual a 0 e f' de 2 dá igual a 0. São as três raízes da derivada. Então, no gráfico vai tocar no eixo x. E o gráfico vai ficar dessa forma aqui, né? Ele vai vir decrescendo, vai subir, decrescer aqui. Então, as raízes são x igual a 0 aqui, x igual a 1 e x igual a 2. Então, observando o gráfico, fica bem fácil responder se a função ela é positiva ou negativa. Basta ver se está acima ou abaixo do eixo x. Então, f' de x aqui vai ser maior que 0, né? Vai ser maior que 0. De menos infinito até 0, para x menor que 0, porque o gráfico está acima do eixo x, e de 1 até 2, porque o gráfico está acima do eixo x. Quando o gráfico está abaixo do eixo x, a derivada é negativa. Então vai ser nessa região aqui, de 0 até 1, e de 2 em diante, né? 2 até mais infinito. Então, os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x, né, são os seguintes. F de x é crescente se x for menor que 0 ou x está entre 1 e 2. Isso porque a derivada ela é positiva nessa região. E f de x é decrescente e a função vai ser decrescente se x está entre 0 e 1 ou x é maior do que 2. Porque a derivada ela é negativa. Então essa função aqui, menos x à quarta mais 4x à terceira menos 4x ao quadrado mais 2, ela tem esse comportamento. Ela vai crescer até chegar, ela é crescente até chegar no zero. Ela é crescente. Do 0 até 1, ela é decrescente. Ela vai decrescer até chegar no 1. Depois ela vai crescer do 1 até o 2. E depois do 2 em diante ela vai passar a decrescer. Então a gente viu também, né, que como x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2 são pontos críticos, a gente tinha visto que x igual a 0 é um máximo, então ele é um máximo aqui, ó, ele cresce e depois decresce. É um máximo aqui. X igual a 1 é um valor de mínimo, ele decresce, depois cresce aqui no x igual a 1, nessa região. E x igual a 2, a gente tinha feito as contas, viu também que era um valor de máximo. E a gente observa aqui que a função cresce e depois decresce. Então isso responde tudo aqui dessa primeira questão, né? Determinamos e classificamos os pontos críticos e calculamos os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Vamos corrigir agora a segunda questão da atividade. Então, nós temos aqui essa função g de x. E o objetivo é o quê? Calcular os intervalos de crescimento e decrescimento e depois apenas determinar os pontos críticos. Não precisa classificar. Lembrando que os pontos críticos podem ser ponto de máximo ou mínimo da função g de x. Então, para calcular os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente deriva a função, né? Então, vamos derivar a função. Fazemos parecido com o que foi feito na questão anterior.
Então a gente vai derivar a função g de x. Então vamos derivar g', obter a função g' de x. Então, derivando essa função, observamos que é a divisão de duas funções, né? Temos que usar então a regra do quociente da derivada. Vai ser a derivada da função de cima vezes a função que está aqui embaixo, no denominador, né? Menos, repete a função do numerador, a função que está em cima, vezes a derivada da função do denominador, aqui, 1 mais x ao quadrado. Tudo isso dividido pela função que está aqui embaixo, 1 mais x ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, montamos aí a aplicação da regra, né? Vamos só ver o resultado agora, fazendo as contas necessárias. Então, g' de x vai ser derivada de 3x ao quadrado mais 4x, né? A derivada dessa função vai ser 6x mais 4. Essa aqui, 6x mais 4 é a derivada de 3x ao quadrado mais 4x. Então, vai multiplicar 1 mais x ao quadrado menos 3x ao quadrado mais 4x. E a derivada de 1 mais x ao quadrado é apenas 2x. Né? Que vai ser a derivada de 1 é 0, vai sobrar apenas a derivada de 2x. Então, a derivada de 1 mais x ao quadrado é apenas 2x. Isso tudo dividido por 1 mais x ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. Então, agora você faz o produto aplicando a distributividade. Né? Então, esse 6x multiplica 1, multiplica x ao quadrado. Esse 4 vai multiplicar 1 e multiplica x ao quadrado. A mesma coisa vai fazer a distributividade aqui nessa outra parte. Né? 3x ao quadrado multiplica 2x e 4x multiplica 2x. Então aqui nós vamos ter, né? Fazendo essa distributividade de multiplicação, vamos ter 6x mais 6x à terceira mais 4 mais 4x ao quadrado. E aqui menos, né? Que esse menos que está aqui. 6x à terceira. E esse menos que está aqui também multiplica quando... Também vai trocar o sinal de 4x vezes 2x. Vai dar menos 8x ao quadrado. Então, isso tudo dividido por 1 mais x ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. Então, a derivada g' de x, né? Então, implica aqui. Finalmente, a gente vai ter aqui g' de x. A gente observa que esse x à terceira cancela com esse x à terceira. Esse 4x ao quadrado vai somar com esse menos 8x ao quadrado, então vai sobrar menos 4x ao quadrado, mais 6x, mais 4. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado. Então aqui nós temos o resultado da derivada da função g. E o objetivo, qual é? Saber quando essa derivada aqui, né, para saber os intervalos de crescimento e decrescimento, quando é que g' ela é positiva e quando é que g' ela é negativa. A gente observa que essa parte de baixo aqui, 1 mais x ao quadrado, tudo isso é elevado ao quadrado. Essa parte de baixo aqui sempre deve ser, né, maior que zero. Não pode ser zero, né? Para que não seja zero, o x, na verdade, nunca é zero. Não tem como zerar essa parte aqui de 1 mais x ao quadrado. E ela sempre é positiva porque aqui está elevado ao quadrado. Então, essa parte aqui sempre é positiva. Então, o que vai determinar se a derivada é positiva ou negativa é apenas essa parte de cima aqui, do numerador. Então, para saber se a derivada é positiva ou negativa, basta a gente saber se menos 4x ao quadrado mais 6x, quando é que essa função menos 4x ao quadrado mais 6x mais 4 ela é positiva ou negativa. Como é uma equação do segundo grau, basta de novo aplicar a fórmula de Bhaskara aqui e ver o gráfico dessa função, já que é uma função de segundo grau e a gente sabe fazer o gráfico de forma bem fácil. Então, calculando o delta, vai ser 36 menos 4 vezes A vezes C. Então, o valor do delta vai ficar 36 mais 4 vezes 16 dá 64. Então, 36 mais 64 é 100 é o valor do delta.
E as raízes dessa função, menos 4x ao quadrado mais 6x mais 4, vão ser x igual a menos 6, mais ou menos raiz do delta, que é 10, dividido por 2 vezes o valor do a, que é menos 4. Então, a raiz vai ser menos 6 mais 10 dividido por menos 8, e a outra raiz, menos 6 menos 10 dividido por menos 8. Então, a raiz vai ser menos 6 mais 10 dá 4, dividido por menos 8 dá menos 1 meio. E a outra raiz vai ser menos 16 dividido por menos 8, dá 2 positivo. Então, achamos as duas raízes, né, dessa função aqui de cima. Então, o gráfico, né, dessa função, como é uma parábola, né, uma equação de grau 2, o gráfico vai ficar assim. Então, fica assim, onde uma raiz é menos 1 meio e a outra raiz é 2. No eixo y aqui, fica, a gente sabe, né, vai passar no termo independente, que é o 4. Mas a gente só precisa saber quando é que a função é positiva ou negativa. Ela é positiva quando está acima do eixo x e negativo quando está abaixo do eixo x. Então, g' de x vai ser positivo para x entre menos 1 meio e 2. E isso implica que a função ela é crescente. Então, g de x é crescente nesse intervalo porque a derivada é positiva. E g' de x é menor que zero para x menor que menos 1 meio ou x maior que 2. Então, nesse caso, a função ela é decrescente. Então, essa função g de x, ela é crescente, ela vai crescer no intervalo de menos 1 meio até 2, e ela vai decrescer, né? Essa função ela decresce para x menor do que 1 meio ou x maior do que 2. Então, essa função aqui ela vai ser crescente para x entre menos 1 meio a 2 e decrescente nessa segunda parte aqui, de x menor que menos 1 meio ou x maior que 2. E os pontos críticos dessa função, observando a derivada, de novo aqui, ó, a gente tem g' de x, a gente sabe que essa parte de baixo aqui nunca vai ser zero. Independente do valor de x que você colocar, essa parte de baixo aqui nunca vai ser zero, porque essa função não tem raiz real. 1 mais x ao quadrado não possui raízes reais. Então, ela nunca vai ser zero. 1 mais x ao quadrado é diferente de zero para todo x real. Tanto que a gente observa aqui que é uma equação de grau 2, né, 1 mais x ao quadrado. Se você calcular o delta, vai ver que esse delta é negativo. O delta dessa função vai ser b ao quadrado, que é 0, menos 4, vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 1. Então, o delta é menos 4. Essa função não tem raiz real, então ela nunca vai ser zero, nunca vai se anular. Só o que pode anular, né? E também o denominador nunca pode ser zero, né? Então, isso já é uma vantagem para esse tipo de função. Então, a única coisa que pode anular a derivada é a parte de cima aqui do numerador, menos 4x ao quadrado mais 6x mais 4. E a gente já calculou os valores que anulam essa parte aqui de cima, justamente x igual a menos 1 meio, x igual a 2. Então, g' de menos 1 meio é igual a g' de 2, que vai ser igual a zero. Isso implica que esses dois valores são os pontos críticos de g de x, porque anulam a derivada. G de x, né? G de x igual a essa função aqui. Então, esses aqui são os pontos críticos de g de x. Não precisa classificar, mas a gente observou o quê? Que a função ela decresce para x menor do que menos 1 meio. Depois ela cresce de x entre menos 1 meio e 2. E a gente viu depois que ela decresce
para x maior que 2. A gente tinha feito essa análise. Então, com isso, a gente vê que a função vai ter uma configuração assim, de em menos 1 meio ela vai ser, se a gente fosse classificar esse ponto crítico, a gente ia observar que é g duas linhas de menos 1 meio seria um valor positivo, porque vai ser um ponto de mínimo. A gente vê aqui, ela decresce até menos 1 meio, depois cresce a partir de menos 1 meio até 2. E no 2, no x igual a 2, a gente vê que a função ela vem crescendo, quando chega em 2, depois ela decresce. Então, se a gente calculasse g duas linhas de 2, ia dar um valor negativo, né? Porque o 2 tem que ser um ponto de máximo. Então, você pode até fazer esse treino e observar que vai acontecer essas situações aqui, de acordo com o que a gente analisa no fato da função ser crescente ou decrescente. E resolve, né? E resolvemos agora a questão 2. Né? A gente calculou os intervalos de crescimento e decrescimento da função g e determinou os pontos críticos. E fomos além, né? Verificamos se os pontos críticos são máximos ou mínimos, né, da função g de x a partir dos intervalos de crescimento e decrescimento.